Olá, que bom que você chegou aqui. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Comente e compartilhe. Obrigada. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. A lição é 154. Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Mestre, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. O interessante da colocação do Emmanuel é que a renúncia, ela está em pequenas coisas. Não é nas grandes coisas. E nem sempre renunciar quer dizer que você tem que largar aquelas pessoas. Tem que deixar de lado. Tem que sair daquela casa e não querer mais nada com eles. Não é isso que Jesus estava falando. Ele estava falando em você agregar os valores do Mestre e colocar os valores do Mestre acima das características morais daqueles que estão com você. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Jesus nunca recomendaria que nós deixássemos a família. O que ele recomendou é que nós renunciemos. Isso quer dizer, como eu disse anteriormente, que nós devemos colocar os valores do Cristo acima das características morais da nossa família. Então, é muito importante que nós tenhamos em vista um exemplo prático. Quando alguém da sua família, sua esposa, seu filho, qualquer um da sua família te chama para ir beber, e você sabe que não deve beber, aí você cede e vai beber porque você quer agradá-los, então você está colocando pai, mãe, filho acima dos valores do Cristo. Quando você sabe que você tem uma tarefa e alguém te chama de última hora para uma festa, quando você fica com a festa e você deixa de fazer a sua tarefa, você está deixando de lado, você não está renunciando pelo Cristo. Então era esse significado que Jesus queria dar. Ele não disse deixar, ele disse renunciar. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos, numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Então, é muito fácil, muito cômodo você esquecer os problemas, deixar os problemas de lado, deixar de enfrentar as situações difíceis no lar e se isolar. Isso é muito cômodo. Por isso que Jesus utilizou a palavra certa. Não é deixar, não é deixar de enfrentar as situações difíceis, os vícios, os problemas, e deixar de lado a família. E sim, renunciar. Renunciar quer dizer você escolher o Cristo ao invés de escolher as imperfeições que está dentro do ser humano e dentro do lar. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. A todo momento Cristo renunciou. E até hoje, Ele renuncia por nós. Ele trabalha por nós. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Ele nunca se descuidou um minuto de nós. Ele trabalha por nós, luta por nós até hoje.
Ele foi generoso com os ingratos, ele foi generoso até com os amigos que o deixaram de lado nos momentos mais difíceis, e ele continua até hoje sendo generoso conosco, nos auxiliando a crescermos nessa terra bendita, nesse planeta abençoado que Deus deixou para a nossa evolução. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. E começa nas pequenas renúncias. Como eu disse, numa festa que você foi convidado de última hora e que você programou uma tarefa, começa você renunciar a uma bebida alcoólica, a estar com um grupo que quer que você beba junto. Começa você renunciando a uma alimentação com carne em dias de tarefa. São pequenas renúncias que levam a grandes renúncias. E nós vamos aprendendo a amar, a perdoar e a crescer para o Cristo. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Mesmo que vivamos em outra sintonia, em outra vibração, temos que respeitar e temos que auxiliar aquele que está ao nosso lado, nosso irmão do lar, a fim de que ele cresça e que ele se aperfeiçoe conosco, dentro dos valores de Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Dentro da nossa história, nós agregamos à nossa vida vários irmãos. E dentro do nosso lar, existem aqueles que nós não os compreendemos, existem aqueles que não nos compreendem, existem aqueles que são nossos familiares que mesmo de longe e sendo diferente de nós, vibram por nós, apoiam os nossos trabalhos. Nós vamos encontrar uma diversidade de situações e nós temos que aprender a crescer com essas situações e tirar o melhor do nosso irmão e dar o nosso melhor exemplo para que eles cresçam e nós cresçamos juntos. Esse é o objetivo da nossa existência. Seguir o Cristo, amar o nosso semelhante, independente das imperfeições que ele tenha, independente das nossas imperfeições. E é assim que nós vamos construir um mundo melhor. Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrares que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Só quem sabe renunciar pode realmente crescer, porque é renunciando que nós aprendemos a amar. E desse modo nós vamos fazer o nosso lar mais harmonizado. Mesmo que aquele que tenha dificuldade de conviver conosco, mesmo aquele que tenha muitas desarmonias internas e tem dificuldade de permanecer no lar e se afinizar com os propósitos do Cristo, fica na acústica do Espírito os exemplos que nós demos. E é o exemplo que arrasta, como dizia Paulo de Tarso. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 29. É interessante nós concluirmos o quanto é importante nós não nos apegarmos às coisas materiais e à matéria. Então, dentro desse contexto, se nós agregarmos isso, a possibilidade de nós sermos exemplos do Cristo, nós vamos com certeza construir um mundo melhor e herdar uma vida espiritual para todos nós, melhor. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pela Espírito Emmanuel, editora FEB.